Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou Guilherme Rezende e começa agora o Idoso em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a terceira idade e o nosso time de coração. Guilherme, você gosta de futebol? Eu sou muito fã, Diva. Acompanho meu time desde pequeno e não imagino deixar de torcer por ele nunca. Quando meu time perde, é uma dor imensa. Mas quando ele ganha, eu não paro de berrar. Sim, Guilherme. O futebol mexe com as emoções e chega a fazer o torcedor realizar até sacrifícios para assistir ao seu time. Foi o que aconteceu com o Joaquim Fares, de 73 anos. Ele conta como foi a última vez em que encarou várias dificuldades para assistir a uma final com o Fluminense, seu time de coração. O último jogo que eu fui, o Leonardo me levou, foi na Recopa agora. Eu não tive um infarto, não sei porquê. O Uber ficou preso lá 2 quilômetros do Maracanã. Nós tínhamos que caminhar até lá, perto do Museu do Índio, de maneira acelerada, porque a gente não queria atrasar. Depois subiu uma escada em caracol lá, umas 6 rampas. Nós fomos subindo 50 degraus para acessar o lugar. Eu, quando fui subindo ali, eu não sabia se eu ia chegar vivo ou morto. As pessoas até estavam notando o meu estresse. Eu era até fazer um exame de esteira, que o meu cardiologista pediu. Eu falei para ele, eu não preciso. Se eu não morri nessa jornada, eu não morro mais. Eu entendo totalmente o senhor Joaquim, porque, Diva, desde o começo do século passado, o futebol foi entrando no cotidiano brasileiro até se tornar parte fundamental da nossa cultura. Não à toa, somos o país do futebol. E com isso, grande parte da população do Brasil tem um time do coração. Com dados de uma pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, 3 em 4 brasileiros torcem para times de futebol. Mas fica aquela dúvida, como uma pessoa começa a torcer por um time, Guilherme? Olha, Diva, de acordo com o artigo Sentimentos e Emoções de Torcedores de Futebol, diversos fatores influenciam na escolha do time de coração. Podem ser ambientais, como pessoas significativas na vida do indivíduo, seja família ou amigos de infância, ou motivações individuais, que abrangem a autoimagem da pessoa, etapa da vida, motivações e suas atitudes. E muitas vezes essa paixão é carregada ao longo da vida toda. Ao chegar à terceira idade, o torcedor viveu várias fases do clube. Viu altos e baixos, os títulos e as derrotas, sendo muito importante para a construção da memória do time. A pesquisadora e professora de comunicação social da UERJ, Leda Maria da Costa, fala sobre a importância do idoso nesse processo. Eles guardam a memória não só do clube, mas de uma época em que o futebol ele era estruturado de uma determinada forma que outra. Essas memórias elas precisam ser preservadas, primeiro porque a memória ela faz parte constituinte desses clubes. E essas memórias não seriam possíveis sem um palco para elas acontecerem. Os estádios são o local onde toda a magia acontece. No artigo Nelson Rodrigues, O Maracanã, uma cidade dentro da cidade, a autora elabora sobre a visão do lendário cronista e jornalista pernambucano. Para Nelson, o intrigante é o espetáculo, o encantamento proporcionado pela massa em comunhão, é o desafio do racional. Esse sentimento foi construído pelos torcedores que hoje são idosos, nas idas aos estádios que hoje já não são tão frequentes. As dificuldades enfrentadas no deslocamento ao estádio complicam a presença da população na terceira idade. A pesquisadora Leda fala um pouco sobre o assunto. O idoso tem direito à gratuidade, nos estádios do Rio de Janeiro, por exemplo. Não basta ter direito à gratuidade. O estádio, como eu já falei para você, ele está colado à cidade. Até chegar a um estádio, é preciso pegar ônibus, ou pegar trem, ou pegar algum outro tipo de locomoção. E nesse trajeto, ou dentro do estádio, gastar dinheiro. Isso acontece em qualquer faixa etária, mas imagina uma faixa etária em que a questão financeira já tem um outro tipo de perspectiva. É verdade.
A modernização dos estádios, como o Maracanã e o Newton Santos, melhoraram a acessibilidade para os idosos. Com a adição de elevadores que facilitam muito a mobilidade dentro do espaço, mas o deslocamento é um desafio, seja pelos valores das passagens do transporte público, sua qualidade e o tempo de demora para chegar no destino. De acordo com o site do Maracanã, as gratuidades são liberadas apenas no setor leste inferior. É necessário chegar cedo ao estádio e pessoas com mais de 65 anos precisam apresentar apenas um documento oficial com foto, como a identidade oficial, para ganhar acesso ao bilhete. Mas, apesar disso, Guilherme, o acesso aos ingressos gratuitos para idosos não é amplamente divulgado. Uma pena, Diva. A acessibilidade nos estádios e gratuidade aos jogos são iniciativas muito boas, porém, tantos outros motivos acabam afastando os torcedores mais velhos das arquibancadas. As limitações físicas, por exemplo, são uma delas. As questões físicas que vêm com o envelhecimento são obstáculos para a presença da terceira idade nas cadeiras dos estádios. Porém, a modernização das transmissões serve como um refúgio para que os torcedores mais velhos consigam acompanhar sua paixão mesmo de longe. O torcedor Fernando Ebert vai ao estádio com menos frequência, mas acompanha seu time pela TV. Hoje em dia até você tem um acesso de televisão com transmissões com mais de 100 câmeras, aquelas coisas todas, então fico mais preguiçoso. É mais preguiça, entendeu? É mais preguiça e essa coisa de você poder ver o jogo na sua casa, tomando sua cervejinha gelada, tranquilo, analisando o jogo. Atualmente, se tem muito mais acessibilidade para acompanhar os jogos à distância. Mas, como o Fernando diz, são experiências diferentes. A presença da torcida é algo que mexe com qualquer torcedor. E estar no estádio permite a conexão com outras pessoas que compartilham da mesma paixão. Pois é, Guilherme. O sociólogo Ray Oldenburg fala sobre o conceito de terceiro lugar. E os estádios de futebol podem se encaixar muito bem na definição. Para ele, o terceiro lugar é um espaço onde as pessoas socializam, se divertem e trocam ideias com amigos e estranhos que conhecem nesse ambiente e no qual passam o tempo quando não estão em suas casas, que seria o primeiro lugar, e seus trabalhos, que seriam o segundo. Que interessante! Um espaço como o estádio, ainda mais com torcedores unidos por uma paixão, é um ambiente muito propício para o surgimento de relações sociais. O Fernando compartilha as ricas experiências que teve nos estádios. Mas geral era a coisa mais divertida que existia, cara. Eu me lembro que tinha o sujeito, que era Zé da Geral o nome dele, e o sujeito tinha 1,5 m, e ele inventou o giroscópio. É um aparelho que ele criou que aumentava lá a altura dele em 50 centímetros e ele ficava vendo o jogo pelo giroscópio. Era um lugar assim, era puro folclore do Rio de Janeiro. É muito legal ouvir sobre as histórias e a paixão dos torcedores na melhor idade. Mas por hoje é só, pessoal. Nosso programa chegou ao fim e foi ótimo bater esse papo com você, Diva. Um abraço. O prazer foi todo meu, Guilherme. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.